Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, está começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Bom, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo do Cruzeiro e Boca, que o Cruzeiro acabou perdendo de 1-0. Eu acho assim, mesmo se tivesse ganhado, eu vou falar minha opinião, primeiro antes de comentar do jogo em si. Mesmo que o Cruzeiro, se fosse o Cruzeiro ganhando de 1-0, claro que eu acharia um resultado bom, mas mesmo assim era um resultado perigoso, porque é um resultado que ainda deixa muito aberto. Como tem o segundo jogo, 1-0 só, né? Não, é uma vantagem, né? Mas não quase que um jogo aberto. E assim, o que deixa acho que o torcedor frustrado em relação a esse jogo é porque o Cruzeiro segundo tempo não jogou, né? Assim, e a gente tava vendo, a jogada tava sendo cantada, a torcida começando a pegar, tava vendo que ia acontecer o gol e a gente falando, gente, cadê o Seabra? Seabra eu fiquei com esse pensamento, Seabra tá dormindo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Por que ele não faz substituições? E ela tava, o Boca tava fazendo sempre a mesma jogada. Aí o Cássio fez algumas defesas, mas depois não deu, né? E aí acabou tomando um gol. A sorte é que foi 1-0 só, então, igual eu falei, se fosse o Cruzeiro, eu ia ficar feliz por ter ganhado de 1-0 o Cruzeiro, mas mesmo assim eu ainda ia ficar preocupado porque é um placar muito perigoso. Assim, o bom é que te dá uma vantagem, né? Mas é um placar muito perigoso porque, né? 1-0, por exemplo, você já toma um gol, você já vai para os pênaltis, tá? É um placar mínimo, né? Então, tem esse lado positivo que foi de 1-0 só, porque eu poderia já ter feito um 2-0 naquela bola que bate na trave, se não fosse as defesas do Cássio. Então, tem que tirar de bom é isso desse jogo, mesmo assim. Bom, então vamos comentar um pouco do jogo. O jogo em si, igual eu falei, primeiro tempo o Cruzeiro jogou bem, teve oportunidade, mas acabou perdendo, né? A gente tem sofrido com essa questão da falta de, né, de não, a gente não aproveitar a oportunidade quando tem, demora muito, né? E é uma coisa que já tem há muito tempo acontecido com o Cruzeiro. Com o Verón a gente tinha conseguido suprir isso porque fez gols, né? Tinha, o Verón estava fazendo gols, né, em todos os jogos, então a gente estava com a intenção de que tinha se suprido isso. E só que acabou o Verão machucando e tal. E aí agora a gente tá com o Arthur Gomes, Dinendo entrando também. O Jenner ontem nem entrou, mas o Arthur Gomes que entrou já, né? Junto com o Caio Jorge. Eu acho que foi uma tentativa, né? Uma coisa boa também de se tirar desse jogo, que foi uma tentativa do Seabra, né? Então não tá fixo num estilo só, então, né? Pelo menos isso também teve de bom, apesar de não ter dado certo, né? Foi uma tentativa. É, então acabou assim, não é que não deu certo, pro primeiro tempo assim deu, né, deu, vamos dizer assim, que deu certo. Já no segundo tempo o, o técnico do Boca faz uma substituição só e já, né, consegue ter mais domínio, assim, as oportunidades e o Boca começar a gostar do jogo e igual eu falei, que deixa, né, o torcedor acho que estressado, meio, né, assim, é porque a jogada estava sendo desenhada, estava tendo toda hora a jogada. A gente tava, o Boca estava com o domínio, estava gostando, a torcida tava cantando o gol. A gente viu, a gente falou, esse gol vai sair, o Seabra tem que substituir, tem que parar esse jogo. E o Seabra não fez isso. E quando vai fazer foi quando tomou o gol. Né? Então, acabou que no segundo tempo, assim, não, com essa modificação, o Cruzeiro já não funcionou do jeito que estava funcionando. Em relação às substituições, depois ele colocou o Matheus Henrique, o Lucas Silva e o Kaique, né? Só que aí o Kaique numa posição que ele não estava jogando, mas aí até não comprometeu, né? Por incrível que pareça. Mas aí colocou o Lucas Silva e o Matheus Henrique. Não deu para entender muito nessa questão dele ter colocado o Lucas Silva antes do Matheus Pereira, sendo que eu acho que, assim, eu achei que os dois, assim, o Lucas Silva não comprometeu o jogo, né, assim, mas que
Acho que o Matheus Henrique joga melhor que o Lucas Silva. Eu, sim, tava com esperança, igual eu falei, né? Já tava meio esquisita essa questão de não colocar o Matheus Henrique no, no início. Tava com essa, né, com esses pensamentos, tava com essas suposições, tinha muita gente comentando que talvez ele não iria entrar com o Matheus Henrique e tal. Eu tava achando, tá, fui indo, né? Mas na hora que a gente viu o primeiro tempo, igual eu falei, funcionou. Mas a gente tava vendo que no segundo tempo não tava funcionando e o Seabra continuou, não colocou o Matheus Henrique, e a gente tava perdendo o meio de campo. O meio de campo ali tava totalmente de boca, a gente não tava conseguindo ganhar o meio de campo. O Romero tentando algumas coisas, mas às vezes picotando a bola, até o Barreal e o próprio Barreal e o Lautaro assim também com uma certa dificuldade. O Lautaro não fez um jogo tão bom, então tava faltando assim, né, questão no meio de campo e o Sérgio acabou demorando muito para fazer substituição, né? E aí quando o Wallace também uma coisa boa que pode tirar desse jogo é que o Wallace jogou muito bem, deu uma solidez. Então, né, o que ficou esquisito nesse jogo foi isso, né? O que pegou muito nesse jogo foi isso. Que o Cruzeiro tava vendo, não é possível, né? Todo mundo tava vendo que o Boca tava gostando do jogo, ia fazer um gol e o Seabra não modificou. Não deu para entender essa questão, né? O que deixou, acho que o torcedor meio que nervoso e tal, foi isso. A questão do Matheus Pereira, né, acabou sendo bem marcado, isso a gente vai ter que conviver mesmo, né? Mas acaba que eu acho que a gente tem que começar a perceber que, né, tem que se fazer um jogo coletivo. Eu já falo, né, isso já é repetitivo essa coisa que eu tenho falado, que se o Cruzeiro não joga no coletivo, não dá certo. Não vai dar certo, porque então aí, se não joga no coletivo, as individualidades não vão se sobressair. Igual também não foi uma partida tão boa, igual excelente, igual o Wigan estava fazendo, do Marlon, né? Então, quando esse coletivo não funciona, não tá dando certo. O Cruzeiro, eu acho que devia ter, para esse coletivo funcionar, tem sido quando o Cruzeiro tem entrado com garra, para vencer, com aquele sangue nos olhos mesmo, disputando toda a bola, todo cantinho ali, sem deixar o adversário respirar. Tem sido assim só que o Cruzeiro tem demonstrado esse jogo coletivo. E nesses dois últimos jogos, o que preocupa também é que nos segundos tempos, não tem, né, esses três últimos jogos, o Cruzeiro não conseguiu manter essa efetividade, né, de correr atrás da bola, e nesses últimos jogos também foi pífia, né, essa corrida atrás da bola, né, sem uma entrega ali, você vê sem um brilho nos olhos. Então isso preocupa e a gente sabe que, né, mesmo sendo um jogo em casa, né, não vai ser um jogo fácil esse jogo de volta. Então, em relação ao jogo, eu acho que foi isso mesmo, né? Seabra demorou muito para mexer, não deu para se entender o porquê dele ter demorado a fazer as substituições, sendo que o Cruzeiro estava ali já tomando uma abafa, mas aí agora com essa questão, e de ter também não ter entrado com o Matheus Henrique depois do Lucas Silva, acho que isso que a gente acaba se tirando, para se tirar do jogo. O Cruzeiro, pelo menos, não teve também ninguém expulso, porque no primeiro tempo, eu acho que foi difícil essa questão dos cartões, que o juiz começou, né, muitos cartões pra gente, eu acho que com 3 minutos, com 1 minuto amarelou quase três jogadores nossos, então claro que eu acho que pro segundo tempo isso pesou, mas eu acho que mesmo com isso, né, o Cruzeiro tinha que ter voltado para o segundo tempo com um ímpeto melhor, né? Um ímpeto melhor. E como a gente já tem, igual eu comentei, não é só desse jogo que o Cruzeiro tem tido essa dificuldade, né, nos segundos tempos dos jogos, né? Então, por isso que é uma coisa que se tem que ser corrigida e não foi desse jogo, né? Não tem só
essa questão dos cartões que pode ter influenciado é uma questão que já vem de outros jogos. E aí eu acho que a Brigal falou pelo menos uma coisa benéfica também. É que na entrevista que teve pro Samuel, ele falou que esse estilo de jogo mesmo dele do 4-2-2 tá meio que manjado, é ele achar soluções mesmo, então pelo menos ele reconhece, né, isso. Então, pelo menos isso de se tirar de positivo também, né? E essa questão de que eu acho que como o Pedrinho tá vendo os jogos, tal, qualquer vai ter uma cobrança, né, tanto para os jogadores, tanto para o próprio técnico. E uma coisa também, se for tirar de retrospecto, assim, quando o Cruzeiro tem tido momentos de muita pressão, né? Igual esse jogo, por exemplo, jogos decisivos, assim, tem respondido com o Seabra, respondeu bem, igual contra o Botafogo, né? Teve aquele jogo muito bom, assim, que a gente superou as expectativas. Então, eu acho que teve o jogo também contra o Juventude também. Acho que foi Juventude mesmo. Então, nesse momento que o Seabra tem tido muita pressão, tem tido que mostrar, né, que tem o porquê dele estar ali, ele tem conseguido, né, dar essa resposta, né, nesses jogos que necessitam, apesar de, igual eu falei, né, ter o certo seria ele dar respostas antes, né, já não dar respostas antes, mas pelo menos nesses jogos que precisou de vencer, né, igual contra a Juventude. E por exemplo, contra o Fortaleza também, contra o Fortaleza, não, contra o Botafogo, que era jogo ali direto e tal, deu-se uma resposta. Então, que o Cruzeiro pense, né, que ele é capaz, ele já demonstrou nesses jogos que é capaz disso, que ele mostra nesse jogo de quinta-feira, pelo amor de Deus, que é capaz, né? E eu acho que a torcida também tem hora que tá prejudicando, porque você vai entrar nas redes sociais, principalmente, e aí é um trem de criticar o Matheus Pereira. Claro que a gente vê que ele não tá num bom momento, sim, né? Teve meio quase não gostou muito da pergunta que foi feita do jornalista e tal, mas eu acho que teve muito do questão do calor do momento ali. A gente viu que ele tomou uns 3 tapa lá na cara lá e não conseguiu manter, né? Vamos dizer assim, ficar gelado ali e não revidar para não ser expulso, porque eu acho que todo mundo lembrou desse jogo da Libertadores, quando começou a tomar cartão, todo mundo ficou pensando, esse jogo não vai ficar sem ninguém expulso. Então, eu acho que foi essa questão dele não ter gostado muito da pergunta, assim, acho que foi muito por causa do calor do momento e, claro que eu acho que ele tem a noção de que ele é o cara que vai ser mais cobrado, de que precisa que ele jogue bem também, mas eu acho que eu entendo ele também que não dá pra cobrar só ele, porque o Cruzeiro tem que fazer, igual eu falei, tem que fazer um jogo coletivo, porque senão não dá certo, não dá para essas individualidades se sobressaírem. Então, não adianta cobrar só ele se os outros também não estão fazendo se não se tá tendo esse jogo coletivo. Então, por isso que eu acho que não pode se cobrar só um, aí fica caindo na conta só de um. Então tem que se cobrar de todos mesmo, inclusive de diretoria, de ir ali, de cobrar, né, esses resultados, essa performance que não se tem tido no segundo tempo. Em relação ao jogo, eu acho que é esses comentários. Agora ficar com a cabeça nesse jogo de quinta-feira mesmo e lembrar, igual eu falei, que é possível sim, o Cruzeiro conseguiu dar as respostas que precisava quando foi exigido e que o Cruzeiro é capaz de vencer sim esse jogo contra o Boca. Vai ser difícil, mas o lado bom é que vai ter a torcida que eu tenho certeza que vai apoiar os 60 minutos. Os 60, com certeza, os 60 mil ali vai ultrapassar, vai estar lotado o Mineirão e todo mundo apoiar. Se der certo, eu também vou estar no Mineirão. Então é de apoiar, de levar esse time, porque eu acho que esse time também acaba. A gente tem percebido já a dificuldade
né, que tem tido para jogar fora de casa. Então, a gente ir lá ser o 12º jogador mesmo, de empurrar para quem fazer também, igual eu acho que a torcida de lá que fez muito também, o Boca ganhar, então daqui a gente fazer nosso papel e fazer eles ganharem e saírem com essa classificação para a próxima fase da Sul-Americana. Não vai ser um jogo fácil, mas também não adianta a gente já, igual eu falei, a torcida tá muito 8 ou 80, já achar que tá tudo errado, que o caminho tá todo errado, de jogar tudo pro lixo, né? Ter cabeça fria, né? E mente serena para seguir, né? Para esse jogo de quinta-feira, que vai ser um jogo que o Cruzeiro vai ter que correr, né? Não deixar foi muito interessante, né? Acho que o Barreal fala, eu não lembro se foi Barreal ou Cássio, alguém falando, né, que para esse segundo jogo é de não deixar o adversário respirar, e vai ter que ser isso mesmo. Sair dali só se for carregado, nem a cãibra tirar esses jogadores desse campo. Bom, foi isso, esses comentários. Não achar que a terra arrasada, e embora que quinta-feira, se Deus quiser, vamos sair com a classificação. E claro que tem esse jogo de terça-feira, de segunda-feira também, né, contra o Vitória, mas aí eu acho que é poupar mesmo, por enquanto, porque o Cruzeiro ainda tá, vamos dizer assim, no Brasileirão, fazendo sua parte, que é se mantendo na primeira parte da tabela. Claro que por ter empatado um jogo e já perdido o outro, acaba começando a se distanciar, e não se pode deixar isso acontecer. Então, é usar o jogo do Vitória, às vezes, para fazer algumas mudanças, que se pode tentar contra o jogo de quinta. E buscar também a vitória, claro, mas também de ter, né, a decência, às vezes, de controlar esse jogo de segunda, em questão dos jogadores, né, para que eles deem o seu máximo na quinta-feira, que eu acho que vai ser o jogo mais importante, assim, pro Cruzeiro, assim como é pro Boca, né, eu acho que vai ser o jogo da vida dos dois, mas que a gente tem total condições de vencer. E em questão técnica, é um time melhor do que o Boca, mas, né, tem que mostrar isso dentro de campo. Então foi esse vídeo. Comentem aí também o que vocês acharam das substituições do Seabra, do jogo, e até o próximo vídeo.